Flamengo monitora atacante colombiano, 50 nomes no radar do scout rubro-negro. Felipe Luiz define time titular para jogo contra o Juventude. Essas e outras informações você encontra aqui e agora no Coluna do Fla. Fala galerinha, eu sou Mônica Alves, então fica ligadinho que você vai ficar por dentro de tudo sobre o universo rubro-negro. O Flamengo conquistou uma vitória importante contra o Grêmio na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Venceu e venceu bem lá na casa do Grêmio, lá na arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. E conquistou 3 pontos importantíssimos no Brasileirão. No momento, o Flamengo soma 7 pontos e ocupa a primeira colocação no Campeonato Brasileiro, seguido do Palmeiras com a mesma pontuação e também com o mesmo saldo de gols, ou seja, o rubro-negro leva vantagem aí no critério de desempate, que são os gols marcados. E o Flamengo que enfrenta o Juventude, esse time gaúcho que está em terceiro lugar. A gente sabe que o campeonato está só começando, mas esses jogos de início de campeonato são sempre muito importantes e fazem com certeza aí a diferença lá no final, que é quando o campeonato é decidido. Então a gente sabe aí que o Brasileirão é sempre decidido nos detalhes, e então o Flamengo precisa fazer valer aí o seu mando de campo. Maracanã que promete bom público, como sempre. E a torcida promete aí empurrar o Flamengo em rumo a mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo que já deixou claro que esse campeonato é a prioridade do rubro-negro em 2025. E então o Flamengo começando bem aí e tentando manter esse ritmo ao longo dessa temporada que será longa. Após o jogo contra o Grêmio, o Flamengo não teve folga, se reapresentou nessa segunda-feira, treinou. Os titulares ficaram só na academia fazendo recondicionamento físico enquanto os reservas foram a campo. E nesta terça-feira, Felipe Luiz comanda o último treino visando o jogo contra o Juventude. Então será o único treino tático que o Flamengo terá nesta atividade no Ninho do Urubu, que tem previsão para começar às 15h30. Felipe Luiz vai definir os titulares para esta partida. E falando em próximo jogo, o Michael, deixou o gramado sentindo dores contra o Grêmio, foi reavaliado pelo Flamengo e nessa reavaliação o Flamengo detectou aí uma leve torção no tornozelo do atacante. Porém, ele não preocupa para o jogo contra o Juventude, por se tratar de uma leve torção aí no tornozelo. Michael, então, não deve ser desfalque contra o Juventude. O Flamengo que teve aí o retorno de Pedro recentemente, também teve o retorno importante de Danilo. Agora, no momento, o Flamengo só tem um jogador, que é o Matias Vinha, o lateral esquerdo uruguaio, no departamento médico. A previsão é que ele volte aos gramados aí no meio do ano. E agora, falando um pouquinho sobre o mercado da bola, a gente sabe que a janela de transferências no momento está fechada para contratações aí no mercado internacional, mas isso não impede que o departamento de scout do Flamengo trabalhe. E no momento, de acordo com a informação do jornalista Mauro César e confirmada pela reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo tem aí no radar um atacante colombiano de 22 anos que atualmente joga pelo Atlético Nacional, está se destacando aí no clube na Libertadores, chamando a atenção pela forma de jogar. Tem só 22 anos, como eu disse, e o nome do jogador é Marino Inestrosa. O Flamengo está então com esse jogador no radar, mas o Coluna do Fla também apurou que o Flamengo, o departamento de scout rubro-negro, também tem outros cerca de 50 jogadores na mira. O Flamengo vai contratar 50 jogadores, Mônica? Não vai contratar 50 jogadores. O Flamengo está fazendo um processo minucioso aí de scout, contratou alguns scouts para monitorar jogadores, não somente no mercado conhecido, que é o mercado europeu. O Flamengo não pretende aí trazer vários nomes aí conhecidos no futebol. Ele pretende aí na figura do José Botto monitorar jogadores também de outros mercados menos conhecidos, menos explorados. Aí a gente viu aí o exemplo do Juninho, que foi contratado lá do Azerbaijão, e o José Botto, após monitorar, após avaliar o jogador Juninho, junto ao Felipe Luiz, que é importante dizer que o Flamengo não vai contratar nenhum jogador sem que ele passe pela aprovação do Felipe Luiz, sem que o jogador esteja aí à altura para atuar, que o Felipe Luiz considere que o jogador tem o estilo de jogo que o Felipe Luiz quer no momento. Então o Felipe Luiz está participando ativamente aí desse processo de contratações atualmente no Flamengo, e o Flamengo está aí fazendo esse processo minucioso aí de scout também e visando outros mercados além, claro, do já conhecido e famigerado mercado europeu.